Nessa aula eu quero compartilhar com você um software bem legal que você pode estar utilizando aí como um software auxiliar do Twinmotion. O que isso significa? Como você pode perceber aqui em cena, eu estou fazendo a navegação da minha cena e já tenho essa grade de composição, a regra dos terços, atrelada ao Twinmotion. Então, através do auxílio desse software, que é o PureRef, você pode estar fazendo, por exemplo, a criação dessa grade de composição. Antes de te mostrar qual que é o funcionamento do PureRef, eu quero te mostrar como você pode estar fazendo para baixar esse software. Vamos lá? Então, estando aqui no teu navegador, você vai lá e digita por PureRef. Você procura por esse primeiro link, dá um clique para entrar. Eu vou estar deixando o link direto disponível para você aqui no material de apoio. Aqui você pode tirar um tempo e ler aqui no site oficial qual que é todo o uso que você consegue estar fazendo aqui com o PureRef, como por exemplo aqui você clica e arrasta imagens e seleciona como se fosse um álbum de referências para o teu projeto, ou ainda você pode estar utilizando essa referência para fazer um desenho por cima, como mostra aqui na tela do Photoshop. Mas nós faremos dois usos bem específicos. O primeiro que é para fazer o auxílio para a criação das nossas grades de composição, e a segunda opção é estar usando o PureRef como referência de imagens para nós fazermos o controle, a referência dos nossos arquivos durante a renderização. Então, para fazer o download, você pode clicar aqui em fazer o download. A primeira coisa que você vai fazer vai ser a escolha da versão do PureRef, então eu quero estar utilizando a versão mais atualizada. Depois você vai escolher o teu sistema operacional, no meu caso é o Windows 64, então vou deixar assim como está. E aqui que está o grande segredo, no momento que você for fazer o download, você coloca aqui como customizar, ao invés de 20 você deixa 0. Agora você vai conseguir fazer o download de uma maneira gratuita. Então, o PureRef versão 1.11.1, que até então é a versão que está disponível para fazer o download no momento que eu gravo esse conteúdo para você. Então, vem aqui e clique em Download. Agora você pode salvar esse arquivo do PureRef em qualquer lugar aí do teu computador. Vou salvar na minha área de trabalho. Eu apenas venho, clico nele para que eu faça a instalação. Então, aqui nos termos de licença, você pode estar lendo esses termos. Se for do teu acordo, você aceita. Próximo, escolhe um local para estar fazendo o salvamento do teu arquivo. Então ele vai precisar de um espaço de 30.5 MB para ter salvo esse arquivo aí na tua máquina. Próximo, você pode estar marcando essas opções aqui de deixar um atalho na tua área de trabalho e se você quiser estar deixando também um atalho no teu menu iniciar. Eu vou estar deixando os dois como está aqui mesmo e dou um próximo. Agora você faz a instalação. Como eu já tenho ele instalado, eu não vou finalizar o processo, mas você pode estar finalizando. Então vou vir aqui e dar um cancelar. Agora voltando lá para o Twinmotion, como você pode perceber, o PureRef ele acabou criando uma grade aqui na minha cena. E o porquê que isso aconteceu? Eu vou dar dois cliques aqui sobre essas minhas linhas. Agora eu vou digitar Ctrl Y. Você viu que abriu essa janela cinza? Essa janela aqui nada mais é do que o PureRef em funcionamento. Basicamente você pode estar pegando as imagens de referência ou essas grades que eu acabei criando com o auxílio do Photoshop, estar soltando aqui dentro do PureRef. Então o uso dele é bem simples. Arrastando o scroll para frente e para trás vai ser o zoom. Então deixa eu tirar o zoom. Você pode perceber que eu tenho várias grades de composição que eu já deixei pronta para minha cena. Por exemplo, eu tenho a grade da regra dos terços na proporção 1:1. Eu estou clicando no scroll e arrastando para o lado, fazendo o pan. Então eu tenho a grade de composição da simetria, também tem a grade da composição das linhas convergentes e aqui eu tenho um conjunto, que seria todas aquelas grades de composição em apenas um único arquivo. Então vou arrastar, eu tenho também na proporção 4:5, 16:9, a proporção áurea também, utilizando várias orientações dessas regras de composição. Então é basicamente essas regras que eu acabei criando para que eu possa estar utilizando na minha cena, com diferentes proporções. Então, por exemplo, eu posso estar selecionando essa regra aqui dos terços, dando dois cliques, que essa regra vai ser centralizada na minha tela. Então, eu posso novamente arrastar para trás, dois cliques e essa regra é centralizada. Arrastei para trás, dois cliques e a regra é centralizada. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer agora é o seguinte. Como essa regra do terço ela foi criada em um arquivo PNG, ou seja, somente essas linhas, elas são umas linhas, e tudo que está aqui nessa parte de trás é transparente. Para que eu possa fazer com que o PureRef entenda que tudo que é transparente
fique transparente, no caso utilizando o PNG, no Windows eu preciso clicar no Ctrl Y. Fazendo isso eu acabo entrando no modo de overlay. Agora se eu clicar para frente e para trás, arrastar aqui com o meu scroll, não faz nada. Apenas na minha cena do Twinmotion. Então eu clico sobre a minha linha, você percebe que agora o PureRef ficou selecionado. Arrastando para frente e para trás, nada acontece. Ctrl Y, eu saí daquele modo do overlay, ele foi desabilitado. Agora eu clico para frente e para trás, escolho outra regra de proporção ou alguma outra imagem. Então, por exemplo, eu quero estar escolhendo essa daqui, da proporção 4:5, da regra dos terços. 2 cliques, ela centralizou, Ctrl Y e eu entrei no modo de overlay. Agora, para que eu consiga fazer o ajuste dessa regra de composição sobre a minha tela do Twinmotion, basta eu clicar aqui nas bordas. Você percebe que o cursor ele sai dessa setinha e é feito uma setinha com 2 pontas, então isso significa que se eu clicar e arrastar, eu consigo fazer o redimensionamento da janela do PureRef. Então eu vou clicar e arrastar, vou deixar mais ou menos do tamanho da área que eu já deixei pré-configurada aqui para o meu tamanho de visualização da janela do Twinmotion. Então, se eu der um clique sobre as linhas, eu seleciono a janela do PureRef, como você pode perceber. Então, deixa eu ajustar novamente aqui. E agora, se eu clicar fora das linhas e qualquer área do Twinmotion, eu estou selecionando o Twinmotion. Então, o PureRef ele fez com que essa grade de composição fique em primeiro plano em relação à tela do meu monitor. Então, eu seleciono mais uma vez a minha janela aqui do PureRef. E agora, se eu clicar em Ctrl Shift A, esse modo do primeiro plano foi desabilitado. O que isso significa? Que se eu clicar fora da janela, agora o PureRef ele acabou saindo do primeiro plano do monitor. Ele acabou indo para o plano de trás aqui da janela do Twinmotion. Então vou trazer ele novamente aqui para frente, Alt Tab. Feito isso, eu seleciono novamente as linhas aqui da minha grade de composição, Ctrl Shift A, e habilitei novamente o modo de primeiro plano. Agora, se eu clicar fora da nossa grade de composição, eu tenho novamente o acesso ao Twinmotion. Então aqui eu estou utilizando a proporção 4:5, 2 cliques, entrei na cena. Então eu vou entrar nessa primeira cena, 2 cliques, e você pode perceber que a grade que eu estou utilizando a proporção 4:5, porém a proporção do Twinmotion estou utilizando 1:1. Então o que eu preciso fazer? Seleciono a grade, com ela selecionada, Ctrl Y aqui no Windows. Eu escolho a outra grade de composição, pode ser essa mesmo, 2 cliques para entrar nela, Ctrl Y para habilitar o modo de overlay, e agora eu faço o redimensionamento, mais uma vez, da minha grade de composição. Com ela já redimensionada, clico fora para desselecionar o PureRef, e aqui eu tenho a minha grade de composição sobre a minha tela. Isso daqui vai me ajudar bastante para fazer essas configurações e posicionamento de fotografia na minha cena. Beleza? Então vou voltar novamente para essa primeira cena. Aí você pode falar, tá Lucas, até então a versão do Twinmotion que eu estou utilizando, ou até então quando eu estou gravando essa aula para você, o Twinmotion não traz essa grade de composição de uma forma nativa. E se você for entrar no roteiro público do Twinmotion, deixa eu ir aqui para o navegador. Estando aqui no navegador, você percebe que o PureRef está ativo, ele está com aquele modo de visualização em primeiro plano ativo, então eu seleciono ele. Eu posso também clicar no botão direito, vir aqui no modo e desabilitar o modo de visualização do topo. Então clicando aqui, agora eu clico fora, o PureRef ele acabou indo para segundo plano, não nesse primeiro plano sobre a minha tela. Então aqui no roteiro público, sob consideração, eu vou rolar aqui para baixo, você percebe que essa grade de composição de câmera ele está sob consideração. O pessoal da Epic Games, os desenvolvedores do Twinmotion, eles estão considerando essa possibilidade. Então quer dizer que quando essa ferramenta estiver implementada aqui no Twinmotion, eu não vou mais precisar estar utilizando o PureRef? Eu digo para você que sim e não. Sim, você pode não utilizar mais o PureRef para estar fazendo essa regra de composição. E digo também como não, que ele é um software bem legal que você pode estar utilizando com outros motivos. E eu quero te mostrar o qual. Então, vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu navegador, vou pesquisar aqui sobre sites, eu vou entrar aqui na ArcDaily mesmo. Projetos, eu quero projetos de categoria, deixa eu ver, designer de interiores, nessa cor branca. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma renderização de uma imagem e eu estou utilizando esse projeto aqui como referência, essa imagem como referência.
Vou selecionar a foto, agora botão direito, copiar endereço da imagem. Voltando aqui no PureRef, deixa eu redimensionar ele para cá, com ele selecionado Ctrl Y para sair do modo do overlay. Seleciona qualquer lugar, botão direito, colar. Feito isso, eu acabei colando a imagem aqui dentro do PureRef. Então, 2 cliques para entrar na imagem, Ctrl Y, entrei no modo do overlay. Deixa eu vir aqui na nossa janela do Twinmotion. Agora aqui no Twinmotion eu vou estar mandando a janela do PureRef aqui na minha janela da frente. Beleza? Aqui está o PureRef, agora eu seleciono a minha imagem e faço esse redimensionamento. Antes, deixa eu voltar aqui para ele. Selecionei, Ctrl Shift A para que eu possa habilitar o modo de primeiro plano. Agora com ele selecionado, eu tenho essa imagem de referência. Eu posso estar clicando aqui na minha primeira imagem, mais iluminação, e posso estar fazendo o controle da iluminação com base nessa luz. Então, essa luz aqui está muito mais branca do que essa daqui. Então, aqui em balanço de brancos, eu faria essa configuração de luz. Poderia, de repente, aumentar um pouco a exposição. Então, acredito que áreas brancas do projeto ficaram brancas demais. Diminuo um pouco a exposição. De repente, seleciono meu material. Tiro essa cor cinza, aumento para um branco mais branco. Ou ainda aumento a luminosidade desse material branco. Então agora o PureRef está servindo como suporte, como referência para estar utilizando as imagens e fazendo essa configuração aqui no meu computador, beleza? Então esse daí é os 2 usos do PureRef. O primeiro é para você estar usando como grade de composição. Então selecionei o PureRef, Ctrl Y, arrastei. Eu posso ainda estar redimensionando a minha imagem, deixar ela maior para que eu possa achar ela. Vou selecionar a minha regra dos terços, da proporção 1 para 1, Ctrl Y, redimensiono ela aqui na minha cena, e agora estou utilizando ela como regra de composição para minha cena. Não somente essa regra de composição dos terços, mas também como, por exemplo, de linhas convergentes. Selecionei, Ctrl Y, faço um novo redimensionamento da minha janela conforme a proporção que eu estou utilizando na janela de saída aqui do Twinmotion. Então agora eu poderia estar utilizando essa nova regra de proporção para fazer a composição de uma imagem. Então vou voltar, imagem, essa primeira imagem, vou criar uma nova imagem, mais formato, agora eu quero estar utilizando o formato da proporção Full HD. Então selecionei o PureRef, Ctrl Y, entro aqui nas minhas imagens em Full HD, quero estar utilizando essa aqui que tem todas, que eu chamei como conjunto. Então, Ctrl Y, ó, bacana que isso aconteceu. Como eu dei um Ctrl Y, acabou deixando essa janela toda em overlay, mas essa janela aqui onde estava aparecendo todas as nossas regras de composição. Então, novamente, Ctrl Y, 2 cliques para centralizar a nossa imagem da regra aqui na tela. Agora sim, Ctrl Y, e agora faço esse novo redimensionamento. E a partir de agora, eu posso estar fazendo a nova composição da minha cena, utilizando essa regra meio doida que eu acabei criando aqui no Photoshop. Então eu criei um arquivo de linhas no formato PNG com fundo transparente, para que eu consiga chegar a esse resultado, para que eu consiga ter essa imagem transparente para estar utilizando como guia aqui no meu projeto. Então vou estar deixando aqui nos materiais de apoio esse arquivo do PureRef já pré-configurado. Basta você abrir o arquivo, selecionar a regra e estar utilizando aí nas suas imagens. Beleza? Abraço e vejo você na nossa próxima aula.